Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram? Esta primeira rodada de Copa do Mundo foi concluída com sucesso. Os jogos terminaram nessa noite de quarta-feira. Tivemos o último jogo, né, com Colômbia e Uzbequistão fechando essa primeira rodada da fase de grupos. Um bom jogo para a gente que a gente acompanhou no Estádio Azteca. E nesse vídeo aqui eu vou dizer quem desapontou, quem foi muito bem, né, já praticamente classificado, quem encaminhou muito bem a sua classificação, fizeram básico ou ainda preocupam com a questão de classificação para a Copa do Mundo. Bom, meus queridos, sou o Gabriel Fedora, seja muito bem-vindo na Rede Condor, sempre análise dos principais clubes do futebol brasileiro. E nesse período de Copa do Mundo, o canal está 100% dedicado à Copa. Sei que vai ter alguns amistosos dos clubes brasileiros aí, mas infelizmente não tem como cobrir tudo, então vai ficar realmente. Talvez a gente faça alguns comentários um vídeo ou outro, mas nesse momento será o foco, obviamente, a Copa do Mundo de seleções. Bom, meus queridos, vamos começar aqui. Eu vou voltar aos jogos de quinta-feira, né? Mas diferente de ficar passando jogo a jogo, eu vou dizer quem fez os gols, etc., como foram as vitórias, mas quero dizer, focar, obviamente, nessa questão de quem foi muito bem, né, que as seleções que foram bem, as seleções que fizeram básico, as que preocupam e as piores seleções dessa primeira rodada da fase de grupos. Lembrando que eu vou fazer uma tier list, né, vou fazer aqui, montar uma tier list para vocês aqui no meu negócio aqui, e depois eu vou colocar, obviamente, no vídeo como que ficou essa tier list. Mas enfim, meus queridos, vamos começar então pelos jogos de quinta-feira. Tivemos a vitória do anfitrião México em cima da África do Sul, jogo marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, as 3 expulsões logo no primeiro jogo de Copa do Mundo. Quinhões e Raul Jimenez fizeram os gols do México em cima dos Bafana Bafana. Fechando o grupo A, na mesma quinta-feira, a Coreia do Sul foi a mandante do jogo contra a República Tcheca, né, ou só a Tchequia, e saiu perdendo, né, o Krejci, que fez o gol da Tchequia no comecinho do segundo tempo, mas aí a Coreia conseguiu reagir e fazer o seu gol com o Hyun Min-bom e o Hyun-ju, né, foram os gols da Coreia do Sul nessa virada para cima da República Tcheca. Até então, o melhor jogo dessa Copa do Mundo, né? Obviamente, dos dois, a Coreia foi melhor porque teve mais emoção, virada. Mas na sexta-feira a gente teve Canadá, outro mandante, né? Outro anfitrião, país anfitrião, mandando seu jogo e ficou no empate com a Bósnia em 1-1. Saiu perdendo com o gol do Lukic no primeiro tempo e o Larin fez o gol de empate do Canadá. Aí na sexta a gente teve a primeira goleada, né, dessa Copa do Mundo. Os Estados Unidos venceu o Paraguai por 4-1. O Bobadilha fez o gol contra a favor dos Estados Unidos. Depois Balogun e Reina fizeram. O Balogun fez 2 vezes, né, 2 gols. E o Reina fez o quarto gol fechando a conta para os Estados Unidos. E o Maurício chegou a descontar para o Paraguai no segundo tempo. Aí no sábado a gente já começou a engrenar na Copa do Mundo. Tivemos o jogo do Brasil, tivemos o grupo do Brasil já se definindo. Mas o Catar, né, foi o mandante da partida contra a Suíça e ficou no 1-1. Cook fez o gol de empate do Qatar no finalzinho do jogo, mas o Embolo acabou fazendo o gol o gol que estava dando a vitória para a Suíça, mas o Cook empatou no finalzinho. O Embolo fez o gol de pênalti. No jogo do Brasil, como eu já falei, já tem vídeo aqui no canal, o Saibari fez o gol que estava dando a vitória para o Marrocos, no vacilo defensivo do Brasil, mas aí o Vinícius Júnior no primeiro tempo conseguiu empatar a parada para o Brasólio. O Haiti também perdeu, né, no grupo do Brasil para a Escócia por 1-0. O McDean fez o gol da vitória da Escócia nessa Copa do Mundo. Passando também tivemos vitória da Austrália por 2-0. Iran Kun e Metcalf fizeram os gols dos cangurus. A Alemanha venceu o Curaçao por 7-1. Meca, Schuttlebeck, Havertz 2 vezes, uma delas de pênalti. Musiala, Brau e Undav fizeram os gols da Alemanha. E Comenência fez o primeiro gol da história de Curaçao em Copas do Mundo. Um dos jogos que eu estava mais ansioso para assistir, né, que era Holanda e Japão, ficou no empate em 2-2, muito diz o equilíbrio dessas duas equipes. Van Dijk fez o primeiro gol do jogo, Nakamura empatou, Summerville fez o segundo gol da Holanda, mas o Kamada empatou na reta final para os japoneses. Também no domingo tivemos a vitória da Costa do Marfim em cima do Equador, 1-0, gol do Diallo no finalzinho do jogo. E fechando os jogos de domingo, a Suécia aplicou uma goleada maior do que Estados Unidos e Japão, Estados Unidos e Paraguai, e um pouco menor do que Alemanha e Curaçao, 5-1 para os suecos em cima da Tunísia, que acabou resultando na demissão do técnico da Tunísia. Ayari 2 vezes, Isaac, Gyökeres e Svanberg fizeram os gols da Suécia, e Rekic fez o gol da Tunísia nesse duelo. Também na segunda-feira tivemos jogos, a história mais emocionante, maravilhosa dessa Copa do Mundo, né? Cabo Verde ficou no empate em 0-0 com a Espanha. Baita partida do Vozinha, goleiro de Cabo Verde. Bélgica também empatou em 1-1 com o Egito, né? Rani fez contra e Ashur fez o gol do Egito. O Rani fez contra para a Bélgica. A Arábia Saudita e o Uruguai também ficaram no 1-1. Al-Ami fez o gol da Arábia e Maxi Araújo fez o gol do Uruguai. Irã e Nova Zelândia também ficaram no 2-2.
Rezaian fez o gol do Irã, depois Mohamed também fez o outro gol, e da Nova Zelândia, os 2 gols foram do Just, que fez no comecinho do jogo e no comecinho do segundo tempo também. Terça-feira, algumas favoritas estreando, né? Mas os craques começando a estrear. Na França, a França de Mbappé venceu por 3-1 a boa seleção do Senegal. Mbappé 2 vezes e Barcola fizeram os gols da França e Mbappé fez o gol de Senegal. Iraque e Noruega terminou com goleada da Noruega por 4-1. Haaland 2 vezes, Ostergaard e Ayman Hussein fez contra no finalzinho, e o próprio Ayman Hussein fez o único gol do Iraque na partida, gol esse que estava dando um empate, né, e aí o Haaland acabou aproveitando e fazendo seu segundo gol, já começa a Copa com o pé direito. Mas quem começa com o pé esquerdo, né, e com o seu melhor pé, é Lionel Messi, que encaminha, né, foi crucial para a vitória da Argentina por 3-0 em cima da Argélia. Tudo bem que o goleirão Zidane ali, né, o filho do Zidane, deu uma boa colaborada, mas obviamente não apaga os fatos históricos que o Messi conseguiu quebrar nessa partida. Junto com o Klose, atualmente, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, e vai ampliar esse recorde, com certeza vai passar. Tá vendo na sua sombra Harry Kane, o próprio Mbappé, né, com 15 jogos em Copas do Mundo, tem 14 gols, é bizarro o aproveitamento do Mbappé em Copas do Mundo. E aí o Messi consegue quebrar esse recorde de chegar na marca dos 16 gols de Miroslav Klose. Eu não coloquei os jogos ainda aqui na Rede Computador no portal, mas eu vou trazer aqui diretamente do campo para vocês. A Áustria venceu por 3-1. Schmidt, Al-Arabi e Arnautovic de pênalti fizeram os gols da Áustria, e Owan fez o gol da Jordânia no comecinho do segundo tempo. Portugal e República Democrática do Congo acabam ficando no empate 1-1. João Neves fez o primeiro gol do jogo a favor de Portugal, e o Issa empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Melhor jogo dessa Copa do Mundo disparado: Inglaterra 4-2 na Croácia. Harry Kane 2 vezes, uma delas de pênalti. Bellingham e Rashford fizeram os gols dos ingleses. Baturina e Musa fizeram os gols dos croatas nesse jogo, que, 4-2, maravilhoso. Não foi um jogo tão bom, mas Gana e Panamá entregaram aí entretenimento na reta final do jogo. E Enrique fez o gol da Gana nos acréscimos, e no final quase que ainda saiu o gol de empate do Panamá. Um final de jogo muito melhor do que os outros 90 minutos que tivemos nessa partida entre Gana e Panamá. Mas Uzbequistão e Colômbia terminou com boa vitória dos colombianos. 3-1, Munhoz, Luiz Dias e Campas num gol, assim, de dar ânimo mesmo para assistir a Copa do Mundo, num gol de raça ali dos atacantes colombianos. Deram a vitória da Colômbia, né? A Colômbia venceu por 3-1, e o gol do Uzbequistão, o primeiro gol do Uzbequistão em Copas do Mundo, foi do Fazulaev. Fazulaev. Vou travar minha língua aqui, confesso. Fazulaev fez o gol de honra ali do Uzbequistão, mas estava empatando o jogo, e aí Luiz Dias e Campas acabaram ampliando a partida ali para a Colômbia, mas foi um jogo interessante dos colombianos, né? O líder do grupo de Portugal. Vai ser interessante acompanhar esses próximos jogos. Bom, vamos passar aqui rapidinho. Seguinte, eu vou passando por grupo e dizer quem desapontou e etc. Começando pelo grupo A, temos México, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul. Deixa eu pegar aqui as bandeirinhas, as bandeirolas. Cadê México? Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Eu vou, porque senão vou me perder, vai demorar muito esse vídeo aqui, porque... Aqui, México. Cara, o México, eu vou dizer que fez o básico, tá? Não goleou. Foi um bom jogo do México. Eu gostei da partida que fez contra a África do Sul. Só que não era muito... Assim, não era muito mais do que eu já estava esperando, né? O México, ele fez o básico, né? Conseguiu vencer, conseguiu desempenhar muito bem no jogo de abertura dessa Copa, mas não era só isso que eu estava esperando do México. Eu esperava talvez uma goleada, uma vitória um pouquinho mais expressiva dos mexicanos, mas ficou no 2-0 em cima da África do Sul, que na minha opinião já se candidata aqui como uma das piores seleções da Copa do Mundo por conta do desempenho que ela teve, que foi assim, desapontante, assim, desapontador, porque foi muito fraco mesmo. A Coreia do Sul também fez o básico, tá? Eu achei que a seleção jogou bem, conseguiu, quando colocou a bola no chão, conseguiu a virada. E a República Tcheca, deixa eu só confirmar aqui, cara. República Tcheca tá aqui. Cara, preocupa, tá? Porque é uma seleção muito limitada, é uma seleção que tropeça na bola, literalmente, em diversos momentos do jogo. Assim, preocupa bastante para ver se vai conseguir classificar ou não para a próxima fase. Inclusive no jogo de hoje, né, entre República Tcheca e África do Sul, não coloco assim com 100% de certeza não que a República Tcheca vai conseguir essa vitória tranquila para cima da África do Sul, porque é um time que tem muitas deficiências ofensivas, na defesa acabou comprometendo demais na reta final do jogo ali, possibilitando a Coreia do Sul a virar o jogo. Grupo B é o grupo do Canadá, né? Para mim, o Canadá é a única seleção das mandantes que preocupa, porque com toda a atmosfera a seu favor no primeiro jogo contra a Bósnia, acabou ficando no 1-1, né? Mas é um grupo que está todo mundo empatado com um ponto, então ainda vai se definir ali a vida da galera nas próximas 2 rodadas. Vamos falar da Suíça. Suíça, para mim, também preocupa bastante. Desses grupos, acho que eu vou colocar todos ali como preocupam, porque nenhuma ali despontou
como uma boa seleção, como uma seleção que vai classificar com tranquilidade. Achei que todas vão se complicar nesse grupo B. Cadê o Qatar aqui? Qatar também preocupa, também se classifica ou não. A Bósnia, cadê a Bósnia? Qual que é a bandeirinha da Bósnia? Aquela ali. A Bósnia também preocupa. Para mim, todas nesse grupo, como eu falei, preocupam para classificar para a próxima fase. Bom, vamos passar para o grupo C, que é o grupo do Brasil. É o seguinte, quem já assistiu o último vídeo, eu já disse que o desempenho do Brasil realmente preocupa, porém, o resultado era o esperado e Brasil e Marrocos, deixa eu pegar a bandeira de Marrocos aqui, fizeram o básico, não perderam o jogo direto, né, pela liderança e classificação do grupo. Agora, contra Haiti e Escócia, tem que vencer essas duas seleções, Brasil e Marrocos, tem que vencer esses dois jogos que ainda tem para disputarem nessa fase de grupos. Falando nisso, a Escócia foi muito bem, né? Não posso fazer isso, ela não fez o básico de ganhar do Haiti. Fazia muito tempo que a Escócia não estreava em Copas do Mundo, etc. Tinha toda essa questão. Só que o Haiti, eu não vou colocar como piores seleções, porque ele jogou bem contra só estou enrolando para ver se eu acho a bandeira aqui. Mas ele jogou bem contra a seleção da Escócia e não é um adversário babinha pro Brasil, não, tá? Vai vir com força máxima, vai vir tentando a classificação, vencer ou empatar esse jogo contra o Brasil, complicar não só a vida do Brasil, mas como do grupo como um todo. Então o Haiti preocupa, mas também não foi uma das piores seleções dessa fase de grupo, não. Grupo D, bom, Estados Unidos foi muito bem, né, cara? Conseguiu uma boa, excelente goleada dos mandantes. Eu acho que foi o melhor, né, comparado contra dos mandantes, não, contra os anfitriões. Foi a melhor seleção anfitriã, goleou, né, teve ritmo de jogo ali envolvente em cima do Paraguai. E não à toa é líder do seu grupo, que tem a Austrália. Cadê a Austrália? Deixa eu só ver para não colocar errado. A Austrália tá aqui. Que foi muito bem também. Para quem assistiu o jogo entre a Austrália e a Turquia, viu que é um jogo. A Turquia não é um adversário baba. E a Austrália conseguiu, em diversos momentos, controlar a partida assim com muito êxito. Para mim, a Austrália entra como favorita e para surpreender no mata-mata dessa Copa do Mundo, se obviamente manter ali o seu ritmo de jogo que teve contra a Turquia. Para mim, Turquia e Paraguai entram. Não, Turquia preocupa, eu ia falar que entra nos piores, mas a Turquia preocupa um pouco, não teve um desempenho tão ruim quanto o Paraguai, assim. O Paraguai aqui como uma das piores seleções dessa primeira rodada de fase de grupos. Óbvio que essa tabela que eu tô montando, cara, vai mudar, tá? Vai mudar, isso aqui não vai ficar assim. A Alemanha foi muito bem, eu ia colocar zero básico, mas acho que o básico seria se terminasse com 4-0. Mas o 7-1 não dá pra dizer que não foi muito bem. Das favoritas, eu acho que todas venceram os seus primeiros jogos. Alemanha, Costa do Marfim, cadê Costa do Marfim? Tá? A Costa do Marfim também fez o básico, né? Acho que o confronto direto ali contra o Equador era básico de qualquer uma vencer. O Equador preocupa, obviamente, porque perdeu o seu jogo. E Curaçao, cara, Curaçao, uma das piores seleções, né? Não à toa tomou de 7-1. Se a régua mantém a mesma que o Brasil, né? Se o 7-1 do Brasil foi horrível, 7-1 de Curaçao também foi horrível, apesar da seleção ter feito seu primeiro gol em Copas do Mundo também. Vamos falar de Suécia, que a Suécia, do grupo. Cadê a Suécia aqui? Suécia. Foi muito bem, né? Venceu por 5-1 a Tunísia que demitiu seu técnico, então a gente já coloca para as piores seleções dessa primeira rodada da fase de grupos. E Japão, cadê? E Holanda fizeram o básico, né? Não perderam seus jogos, mas também não desempenharam tão bem assim para justificar alguma vitória. Para mim, Japão e Holanda fizeram o básico de não perder esse confronto direto, assim como Marrocos e Brasil também. Lembrando que o Brasil, se ficar em primeiro ou segundo, pega quem ficar em primeiro e segundo desse grupo aqui também. Grupo G, tivemos todo mundo um empate, né? Nova Zelândia, Irã, Bélgica e Egito. Vou dizer com sinceridade, tá? A Bélgica, cadê? Entra como uma das piores estreias dessa Copa do Mundo. Não estreou bem. Se não fosse o gol de empate ali e o volume de jogo do Lukaku, talvez teria perdido para o Egito. E o Egito surpreendeu. Foi muito bem. Poderia ter vencido até por mais gols. Faltou um pouquinho de capricho ali na hora da finalização, mas o Egito ali sobrou em relação à Bélgica nesse confronto e mereceu a classificação para a próxima fase, né? Já merece a classificação para a próxima fase por conta desse empate que conseguiu. Nova Zelândia e... Cadê Nova Zelândia? Nova Zelândia e Irã fizeram básico, né? Não perderam também esse confronto direto, mas achei que faltou alguma coisinha. Só lá dentro que faltou alguma coisinha entre Irã e Nova Zelândia. Então, para mim, fizeram básico de não perder o jogo. Para mim, todo mundo que não perdeu entra no básico. Espanha preocupa, né? Porque sem o Lamine Yamal, a seleção da Espanha sumiu em campo. Então, preocupa para a classificação da próxima fase. A Arábia Saudita também faz o básico de não perder para o Uruguai. Cadê o Uruguai também já fez o básico de não perder para a Arábia Saudita. E a nossa querida Cabo Verde, deixa eu ver aqui a Cabo Verde, tá aqui. Pô, foi muito bem, né, cara? Não perdeu o seu jogo contra a Espanha, pegando uma das favoritas para a Copa do Mundo, conseguiu sair com esse 0-0 e, obviamente, né, tá na zona de classificação. É uma vitória que Cabo Verde precisa para ficar ali entre os 3 primeiros e talvez, quem sabe, entre os 8 melhores terceiros colocados dessa Copa do Mundo. Bom, grupo da França, pô, não precisa nem dizer, né? A França arrebentou com o seu jogo,
foi muito bem. Senegal, eu acho que eu não vou dizer como uma das piores, tá? Porque eu achei que Senegal jogou bem, mas preocupa, obviamente, porque perdeu seu jogo e agora vai ter que ganhar a Noruega, que também foi muito bem na estreia, fazendo 4-1 para cima do Iraque. E, cara, infelizmente o Iraque é uma das piores seleções, né? Foi muito mal contra a Noruega, tudo bem, fez o gol de empate, mas defensivamente ali comprometeu demais nesse jogo contra os noruegueses. Grupo J, vamos falar de Argentina, que foi muito bem, óbvio, dependendo muito do Messi, né? Isso tem que ser dito, a Argentina depende muito de Lionel Messi, e isso pra mim ficou escancarado nessa partida. A Argélia, pô, foi engolida pela Argentina e por Messi, então foi uma das piores, com certeza, dessa primeira rodada da fase de grupos. Jordânia e Áustria fizeram um bom jogo. Vou dizer para aqui que a Áustria fez o básico, venceu a Jordânia estreante em Copa do Mundo, e mais a Jordânia, obviamente, só preocupa porque conseguiu, de certa maneira, fazer um bom jogo contra a Áustria, mas preocupa porque vai ter que vencer da Argentina para conseguir alguma classificação para a próxima fase. Grupo K, aqui eu vou descascar, hein? Aqui eu vou até me alongar. Foi mal. Quem foi mal? Cristiano Ronaldo, Portugal, foi muito mal. A seleção portuguesa talvez seja a única seleção dessa Copa do Mundo a realmente decepcionar. Foi um jogo muito protocolar, muito abaixo do que a gente estava esperando, pelo menos eu estava esperando de Portugal. É uma das seleções que a gente coloca como favorita e não conseguiu desempenhar sequer um bom futebol. Assim, foi duro de ver o Portugal jogando contra a República Democrática do Congo, que é uma boa seleção, diga-se de passagem, mas não é uma seleção assim pra gente rasgar tanto elogio, tanto que vai que foi fizeram o básico, né? Não perdeu para o Portugal, não foi um jogo também vistoso da seleção democrática do Congo, então não consigo colocar como foi muito bem, né? Como destaque. Mas deixa eu colocar aqui também, o Uzbequistão, não vou dizer que né, foi muito mal, vou dizer colocar não preocupam, mas a Colômbia, obviamente, eu vou dizer que foi muito bem, eu acho que o desempenho dos colombianos ontem me encantou, e talvez eu coloque isso um pouquinho a mais. Bom, vamos. Deixa eu ver aqui. Quem falta agora? Do grupo K já foi. Agora o grupo L, né? Inglaterra, Gana, Panamá e Croácia. Bom, Inglaterra, também uma das favoritas para vencer essa Copa do Mundo. Foi muito bem. Conseguiu jogar muito bem, né? Contra a Croácia. Vou colocar no. Preocupa porque também precisa ganhar os próximos jogos. Gana fez o básico e Panamá também preocupa porque não foi um jogo ruim, não foi uma das piores estreias dessa Copa do Mundo. Então ficou assim a minha tier list das seleções que foram bem, que fizeram básico, que preocupam, e as piores seleções dessa Copa do Mundo. Forte abraço, até o próximo vídeo, que vai vir no sábado, né? Depois do Jogo do Brasil, já trago o vídeo para vocês para conversar sobre esses jogos da Copa do Mundo. Forte abraço e até mais.